Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que estejam muito bem, crochetando bastante. Que Deus abençoe nossas vidas. Quem tá chegando agora, muito prazer. Você tá aqui num canal que tem muitos tapetes econômicos. Esse daqui é um deles. Para quem já conhece, esse é o tapete Sai da Crise, só que eu fiz ele agora em uma cor só e fiz nessa medida de 1 metro que eu ainda não tinha o passo a passo. Eu fiz com um barbante de número 8. Então, se você fizer com a mesma espessura, ele vai chegar aí a 1 metro, né? Nenhum ponto é igual ao outro, mas o valor fica bem aproximado. Se você fizer com um fio de número 6, ele vai ficar um pouquinho diferente. Depois eu faço um com 6 e trago a resenha para vocês. No final desse vídeo eu vou falar por quanto que eu vendo um tapete desse. Então fica até o final. E já se inscreve aqui no canal se não for inscrito e aperta o sininho de notificações. Além de ser rápido esse tapete, ele é muito econômico, gente. Olha só, eu vou pesar, ligo aqui a minha balança, vou colocar um suporte, porque ele tá bem grande, 0. E aí eu dobrei bem ele pra caber aqui em cima do meu suporte. Eu fiquei com 1 kg, 155 gramas de fio de número 8. Vou utilizar um fio de número 8 e uma agulha de 4,5 milímetros. Para iniciar, você pode fazer ou anel mágico ou 4 correntinhas. Aqui no meu caso, eu vou fazer 4 correntinhas. Dou a primeira laçadinha, aqui já faço uma corrente. Aí 2, 3 e 4 correntes. Depois que eu fiz 4 correntes, eu venho aqui na primeira e puxo tudo fazendo um ponto baixíssimo. Como eu falei, se você quiser, pode fazer com o anel mágico. Daqui dessa argolinha, eu vou subir 3 correntes, que vai valer como o meu primeiro ponto alto, e faço mais 2 correntes de separação. Então, para iniciar, eu tenho 5 correntinhas. Vou laçar o fio, venho aqui dentro, ó, já pegando esse fiozinho para arrematar. Venho aqui dentro do meu anelzinho que foi formado pelas 4 correntes e faço mais um ponto alto. 2 correntes de separação e vou dentro aqui do anelzinho que foi formado. E aqui eu faço o ponto alto. Eu tenho 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, vou lá dentro do círculo e faço mais um ponto alto. 2 correntes, venho aqui dentro e faço mais um ponto alto. 2 correntes, eu vou fazendo assim até ter um total de 11 pontos altos. E aqui eu vou puxando assim pro lado para caber todos os pontos. Vou fazer o ponto de número 11. Aqui eu fiz os 11 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos. Aqui para fechar a carreira, faço 2 correntinhas, aí conto na terceira correntinha. Fecho com um ponto baixíssimo. Ficamos com 11 pontos altos separados por 2 correntinhas. Eu já posso cortar esse fio, que eu vim trabalhando aqui no meio dos pontos, ele já ficou arrematado. Que eu já posso cortar. Eu vou vir aqui, ó, nós ficamos com 11 espacinhos de 2 correntes. Eu vou vir aqui no primeiro espacinho, ó, sem laçar o fio, e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, eu vou contar como se fosse uma correntinha. E faço mais 2 correntinhas para completar um ponto alto. Aí eu laço o fio, vou voltar aqui no mesmo espaço de 2 correntes, vou fazer mais 2 pontos altos, ficando com um total de 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, vou no próximo espaço, ó, pulo esse ponto alto e vou no espaço de 2 correntes e aqui vou fazer 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos no próximo espacinho de 2 correntes. Faço 2 correntes de separação e vou sobre o próximo espaço de 2 correntes e faço mais 3 pontos altos. Fiz mais 3 pontos altos no espaço de 2 correntes.
e vou continuar assim por toda a volta. Em cada espacinho de 2 correntes, nós vamos fazendo 3 pontos altos. E para separar as 2 correntes, vou fazer isso até o final da nossa carreira e aí já venho com vocês. Fiz os 11 grupinhos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ficou um grupinho para cada espaço de 2 correntes. Agora, para fechar a carreira, eu vou fazer 2 correntes. Vou vir aqui, ó, tem um ponto baixo e 2 correntinhas que eu fiz para iniciar a carreira. Eu vou vir na segunda correntinha, introduzir o fio e fazer um ponto baixíssimo. Finalizamos a nossa terceira carreira. A primeira foi a argolinha de 4 correntes, a segunda carreira, os 11 pontos altos separados por 2 correntes, e agora a nossa terceira carreira com os 11 grupinhos de 3 pontos altos. Parece que tem pontos a mais, mas não, as próximas carreiras vão ficar certinhas. Para a nossa quarta carreira, eu vou caminhar até o terceiro ponto desse primeiro grupinho com ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui no próximo ponto, depois de onde eu fechei, e faço um ponto baixíssimo. E aqui sobre o terceiro ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Sobre o terceiro ponto de base, eu vou subir 3 correntinhas. As 3 correntinhas valeu como meu primeiro ponto alto, então eu fiquei como se fosse um ponto alto em cima desse último ponto alto de base. À frente eu tenho espaço de 2 correntinhas. Aqui dentro eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos. Fiquei com um total de 4. Depois do grupinho de 4 pontos, faço 2 correntes. Aí, eu tenho à frente o grupinho de 3 pontos altos. Eu vou pular o primeiro, o segundo ponto, sobre o terceiro, eu faço um ponto alto. Fiz um ponto alto, eu já tenho do ladinho o espaço de 2 correntes. Eu vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Fiz mais um grupinho de 4 pontos. O primeiro fica aqui em cima do terceiro ponto de base e 3 pontos altos no espaço de 2 correntes. Vamos fazer isso por toda a nossa volta. Só ir fazendo as 2 correntes, aí à frente eu tenho um grupinho de 3 pontos. Pulo o primeiro e o segundo. Sobre o terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Aí à frente eu tenho o espaço de 2 correntes, faço 3 pontos altos. Formei mais um grupinho de 4 pontos, faço as 2 correntes, venho sobre o próximo grupinho, pulo 2 pontos e no terceiro, um ponto alto. Para formar o grupinho de 4 pontos, faço 3 pontos altos no espaço de 2 correntes. 2 e 3. Depois do grupinho, sempre as 2 correntes. E vamos seguir essa sequência por toda a nossa volta. Cheguei ao final da carreira de número 4, então nós vamos sempre contar. A primeira carreira é a da argolinha, aí tenho essa a segunda, terceira e quarta carreira. Para finalizar, eu vou fazer 2 correntes, eu vou finalizar aqui na terceira correntinha onde iniciamos, fazendo um ponto baixíssimo. Está pronta a nossa quarta carreira. Nós ficamos com os 11 grupinhos agora de 4 pontos altos. Para começar a quinta carreira, eu vou caminhar para o terceiro ponto do nosso grupinho. Toda carreira, independente da quantidade de pontos altos que nós tivermos aqui, nós vamos sempre caminhar aqui no início da carreira até o terceiro ponto. Então, eu finalizei aqui no primeiro, eu vou seguir no segundo ponto, fazendo um ponto baixíssimo, e no terceiro ponto do grupinho, eu faço um ponto baixíssimo, fico em cima do terceiro ponto. Em toda a carreira, nós vamos sempre caminhar para o terceiro ponto para iniciar a carreira. Aí, eu faço 3 correntes para valer já como meu primeiro ponto alto, aí fica ponto alto sobre ponto alto. Aqui no penúltimo e agora no último ponto do grupinho, vou fazer um ponto alto. E sempre aqui no espaço de 2 correntinhas, nós vamos fazer
3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos. Agora, os nossos grupinhos vão ficar com 5 pontos. Então, eu tenho aqui o primeiro, que foi as 3 correntes, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto. 2 correntes para separar. À frente, eu tenho um grupinho de 4 pontos da carreira anterior. Então, sempre nós vamos começar no terceiro ponto de cada grupinho, né? Aqui, para iniciar, a gente caminha com ponto baixíssimo. Quando chega aqui, faz as 2 correntes, e aí aqui eu tenho um grupinho. Vou pular 1, 2, no terceiro ponto. Alto de base, eu faço um ponto alto, que é o penúltimo ponto alto do grupinho. No último ponto, faço um ponto alto, e sempre aqui no espaço de 2 correntes, vou fazer 3 pontos altos. Então, agora, todos os nossos grupinhos vão ficando com 5 pontos altos. Sempre trabalhando desse jeito, ó. Depois do grupinho, 2 correntes. Aí, na carreira de base, eu tenho um grupinho de 4 pontos, ou independente a quantidade que tiver. Nós vamos sempre contar o primeiro, o segundo, sempre no terceiro ponto do grupinho de base, nós vamos fazer o primeiro ponto alto do novo grupinho que estamos formando agora. Aí, ficou em cima do penúltimo ponto. Eu vou no último ponto e faço um ponto alto. No espaço de 3 correntes, 3 pontos altos. Formei mais um grupinho de 5 pontos. Faço 2 correntes, aí aqui eu tenho um grupinho de base. Eu conto 1, 2, no terceiro ponto, faço um ponto alto. E assim nós vamos trabalhar por toda a nossa carreira. Essa é a nossa carreira de número 5. Vamos formando, do jeito que eu expliquei aqui, os grupinhos de 5 pontos. Eu vou adiantar a minha carreira e já venho com vocês aqui no finalzinho. Estou no final da 5ª carreira, vou fazer as 2 últimas correntes e finalizar aqui com ponto baixíssimo a terceira correntinha onde iniciamos. Tenho a 5ª carreira pronta, cada grupinho com 5 pontos altos. Então, nós estamos vendo que a cada carreira aumenta um ponto alto. Agora, nós vamos fazer a nossa carreira de número 6. Finalizei aqui no primeiro ponto alto com ponto baixíssimo, vou caminhar para o terceiro ponto com pontos baixíssimos. Subo as 3 correntes e todos os pontos aqui que ficarem de base no grupinho, eu vou repetir. Então, no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Espaço de 2 correntes, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos. Então, agora nós estamos na carreira de número 6, estamos ficando em cada grupinho ó, com 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. As 2 correntes, sobre o próximo grupinho, como eu falei, independente a quantidade de pontos que tiver, nós começamos sempre no terceiro. 1, 2 e 3. Venho no terceiro ponto, faço um ponto alto. Os pontos altos que sobrarem para completar o grupinho, eu faço um ponto alto para cada ponto de base. Sempre no espaço de 2 correntes, 3 pontos altos. E as 2 correntes de separação. E segue a vida, a nossa 6ª carreira, trabalhando desse jeitinho. Vou adiantar aqui a minha 6ª carreira e depois vou explicar como serão as próximas. Então, no final da 6ª carreira, só vou fazer aqui as 2 correntes e finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha onde iniciamos. Tenho a 6ª carreira pronta. Agora, nós vamos trabalhar a 7ª carreira, a 8ª carreira, a 9ª carreira, sempre do mesmo jeito, tá? Como eu mostrei para vocês agora, sempre para iniciar a carreira, nós vamos caminhar para o terceiro ponto. Faz os pontos altos de base, sempre no espacinho de 2 correntes, 3 pontos altos. A cada carreira, nós vamos aumentando um ponto alto. Nós vamos continuar fazendo isso
até o tamanho que você queira do seu tapete. Para chegar até 1 metro, eu vou fazer até a carreira de número 28, onde cada grupinho aqui dos nossos 11 vai estar com 28 pontos altos. Aí eu vou fazer todas as minhas carreiras, sempre finalizando, iniciando do mesmo jeito e a cada carreira aumentando um ponto alto. Vamos fazendo até chegar na carreira de número 28 e aí eu venho com vocês. Olha, gente, só para mostrar a produção aqui para vocês, eu tô finalizando a carreira 14. Então, vou fazer as 2 correntinhas, finalizar na terceira, caminhar até o próximo ponto e começar a carreira de número 15. Ele tá ficando bem retinho, faz a mesma coisa aí com o seu. Vai colocando numa superfície reta para ver se ele tá ficando bem retinho. Cheguei na minha carreira de número 28, desde o início do tapete já tá bem grande. Cada motivo agora dos 11 está com 28 pontos. Já fiz as 2 correntes, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou subir 2 correntes para só da altura aqui, quando a gente fechar a carreira, ficar bem fechadinha. Daqui mesmo, eu vou fazer na mesma base um ponto alto. Então, agora eu não caminhei para o terceiro ponto. No primeiro ponto eu já fechei, eu já fiz um ponto alto. Vou no próximo e faço um ponto alto. Eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto em todos os nossos 28 pontos que nós temos na base. Repeti todos os pontos de base. Agora eu cheguei no espacinho de 2 correntes. Vou fazer normalmente, igual a gente tem feito nas outras carreiras, até aí normal. 3 pontos altos no espaço de 2 correntinhas. Só que agora nós não vamos mais fazer as 2 correntinhas de separação. Eu já vou no ponto à frente, sem fazer correntinha, e faço um ponto alto. E vou continuar repetindo todos os pontos altos de base. Essa nossa volta vai ser toda feita em pontos altos. Aí, para que a próxima carreira dê certinha, essa carreira eu vou intercalar nos espacinhos de 2 correntes. Já vou mostrar para vocês. No primeiro espacinho da carreira, ó, eu fiz os 3 pontos altos, normalmente. Comecei aqui, no primeiro espacinho de 2 correntes, fiz 3 pontos altos. Agora, no próximo espaço, eu vou fazer somente 2 pontos altos. Ó, faço 1 e faço 2 pontos altos. Aí, não faço a correntinha, já laço e começo a repetir todos os pontos. Então, nós temos 11 espacinhos de 2 correntes. Nós vamos fazer em um, a gente faz 3 pontos altos e no outro faz 2, para que a próxima carreira dê certinho. E assim até o final da carreira. Eu comecei com 3 pontos no espaço, aí no próximo eu fiz 2, no próximo eu faço 3 e assim por diante. Ó, já tá adiantada aqui a minha carreira e eu vou intercalando nos espacinhos. Em um eu faço 3 pontos e no outro eu faço 2. Já fiz toda a volta. Chegando aqui no último espacinho, nós ficamos com 3 pontos altos. Para fechar a carreira, eu deixo de lado aquelas 2 correntinhas e vou nas 2 laçadinhas do primeiro ponto alto que fizemos e faço um ponto baixíssimo, fechando a nossa carreira de número 29. Ficou bem retinha. Você tem que ter números pares para fazer essa carreira. Eu fiquei com um total de 336 pontos altos na carreira toda. Agora, para começar a nossa carreira de número 30, eu vou subir 3 correntinhas, que vai valer como meu primeiro ponto alto, e vou fazer mais 4 correntinhas, que é o meu espaço. Aí eu vou laçar o fio, vou vir na mesma base que eu subi as correntinhas, e aqui eu faço um ponto alto. Puxo 2 fios e puxo 2, fazendo um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um lequezinho, ó. As 3 correntinhas é como se fosse um ponto alto, as 4 de separação e um ponto alto para finalizar o leque. Agora, eu vou na base, vou pular 2 pontos de base. E no próximo, né, que é o terceiro, eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas, vou na base, pulo um ponto de base e no próximo eu faço um ponto baixo. Faço mais 3 correntinhas, é a minha segunda argolinha. Vou na base, pulo um ponto e no segundo eu faço um ponto baixo. Já faço mais 3 correntinhas, vou na base, pulo um ponto
e no próximo prendo com ponto baixo. Fiquei aqui com 3 argolinhas de 3 correntinhas, depois do leque. Ó, 1, 2 e 3 argolinhas. Agora eu vou laçar o fio sem fazer correntinha, vou na base, aqui ficou bem certinho. Se precisar, você pode fazer mais correntinhas. E eu laço o fio e no terceiro ponto eu faço um ponto alto. Agora eu vou fazer as 4 correntinhas de separação. E na mesma base que eu fiz o primeiro ponto alto, eu vou fazer o segundo, formando um leque de um ponto alto, 4 correntes e um ponto alto. Agora, sempre depois do leque, nós pulamos 2 pontos de base. E no terceiro, eu faço um ponto baixo. Aí agora, eu vou começar a fazer as argolinhas de 3 correntinhas. Entre um leque e outro, nós ficamos com 3 argolinhas, sempre vem um leque. Aí agora eu já faço, então, as 3 correntinhas, tô depois do leque, pulo só um de base. No próximo, prendo com ponto baixo. Mais 3 correntinhas, pulo um de base. No próximo, faço um ponto baixo. Faço mais 3 correntinhas, pulo um de base. E no próximo, um ponto baixo. Já fiz mais 3 argolinhas, depois do leque. E nós vamos fazendo esse processo por toda a nossa volta. Não esquecendo que depois do leque só laça o fio, pula 2 de base. E no terceiro, faz o ponto alto. Aí já faz as 4 correntinhas que é de separação. Laça o fio, vem na mesma base e faz um ponto alto. Eu tô depois do leque, aí eu pulei 2 e faço um ponto baixo no terceiro ponto. Vamos fazendo desse jeito por toda a nossa volta, essa que é a de número 30. E aqui, chegando ao final, ficando com a quantidade de pontos que eu falei pra vocês, sobrou 2 pontos altos pra pular. Aí já chegamos aqui no leque que iniciamos. Aí eu vou contar 1, 2 na terceira correntinha. Eu vou introduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo, finalizando a nossa carreira. Então, a carreira ficou toda feita com os leques de um ponto alto, 4 correntes e um ponto alto, e as 3 argolinhas de 3 correntes pulando um de base. Sempre quando é o leque, nós pulamos 2 pontos antes de começar e 2 pontos depois que faz o leque. Nós ficamos com um total de 28 leques, separados pelas 3 argolinhas de 3 correntes. Nós vamos daqui onde eu fechei com ponto baixíssimo, eu vou subir 3 correntinhas, que vai valer como o meu primeiro ponto alto. E aqui, sob o leque, nós vamos fazer 9 pontos altos. Então, o primeiro vai ficar esse daqui, que foram as 3 correntinhas que valeu como o primeiro ponto alto. Vou fazendo aqui, ó, pra completar os 9 pontos. E o último ponto nós vamos fazer neste outro ponto alto do leque. Vou vir aqui na argolinha de 4 correntes e vou completando os 9 pontos, ó. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou completar o 9º ponto aqui sob o ponto alto de base, o outro lado do leque. Laço o fio, venho sob o ponto de base do leque e faço mais um ponto alto, completando 9. As 3 correntinhas valeu como primeiro, aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, agora sem fazer correntinha, sem laçar o fio, eu venho aqui, ó, por baixo com a agulha na nossa argolinha de 3 correntes e faço aqui um ponto baixo. Depois que eu fiz o ponto baixo na primeira argolinha de 3 correntes, eu vou fazer 3 correntinhas, uma nova argolinha. Aí eu vou sobre a próxima argolinha que temos e faço um ponto baixo. Formei uma argolinha. Formei uma argolinha de 3 correntes. Depois que eu fiz o ponto baixo, eu faço mais 3 correntes, venho na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Depois que eu fiz o ponto baixo, nós já chegamos no próximo leque. E aí eu vou fazer igual eu fiz aqui, 9 pontos altos. Vou laçar o fio sem fazer correntinha. Já venho sobre o primeiro ponto alto do leque que nós temos de base. Faço um ponto alto.
Aí vou contando. 2, agora eu já tô trabalhando na argolinha de 4 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9º ponto vou fazer sob o ponto alto de base, que é o outro lado do leque. Completei um total de 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sempre o primeiro, sobre o primeiro ponto do leque, 7 pontos aqui na argolinha, 7 pontos na argolinha de 4 correntes e 1 ponto sobre o outro ponto do leque, completando um total de 9. Sem fazer correntinha, eu vou sobre a próxima argolinha e faço um ponto baixo. Faço 1, 2 e 3 correntes, vou sobre a próxima argolinha e faço um ponto baixo. Formei a primeira argolinha, faço mais 3 correntes, vou sobre a próxima argolinha de 3 correntes e faço um ponto baixo. Formei as minhas 2 argolinhas. Já chego no leque, laço o fio e vou repetir o mesmo processo. E isso nós vamos fazer por toda a nossa volta, vai sempre ficando assim, ó. Os grupinhos de 9 pontos altos, separados por 2 argolinhas de 3 correntes. Cheguei ao final da nossa volta de número 31, os 28 leques com 9 pontos altos e 2 argolinhas de 3 correntes entre um leque e outro. Agora aqui pra finalizar, aí vou lá onde iniciamos na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Agora pra carreira de número 32, eu vou subir 3 correntes, que vai valer como se fosse o meu primeiro ponto alto, sob o ponto alto de base. Eu vou fazer mais uma correntinha, que vai ser de separação. E sobre esses 9 pontos, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Só que agora nós vamos colocar uma correntinha de separação. Então, fiz as 4 correntes, que 3 é para um ponto alto e uma de separação. Eu laço o fio, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto sobre ele. Faço uma correntinha, vou sobre o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, sobre o próximo, faço um ponto alto. E uma correntinha. Vamos fazer isso sobre os 9 pontos da base. Fiz uma corrente e vou trabalhar o último ponto alto do nosso grupinho, ficando com um total de 9. Depois do ponto alto de número 9, eu não faço correntinha, venho aqui na argolinha à frente e faço um ponto baixo. Agora, eu faço só 2 correntinhas. Vou na argolinha à frente e faço um ponto baixo. Sem fazer correntinha, eu laço o fio, à frente eu já tenho um grupinho de 9 pontos altos. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Um ponto alto sobre o primeiro, uma corrente de separação. Sobre o segundo ponto, um ponto alto, uma corrente. Vamos fazer isso em todos os nossos pontos de base. Completei os 9 pontos. Sem fazer correntinha, venho à frente na argola de 3 correntinhas e prendo com ponto baixo. Apenas 2 correntinhas, vou na próxima argolinha, um ponto baixo, já laço o fio e vou sobre o próximo grupinho de 9 pontos, vou repetir todos eles, uma correntinha de separação. E assim vai ficando a nossa volta de número 32, os 9 pontos altos com uma corrente de separação e entre os grupinhos de 9 pontos, uma argolinha de 2 correntes. Eu vou adiantar a minha e já venho com vocês. Cheguei ao final da nossa penúltima carreira, a carreira de número 32. Aqui eu só vou fechar, fiz o ponto baixo, aí vou contar a terceira correntinha onde iniciamos a carreira e faço um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer nossa última carreira, vai ser bem fácil, a carreira de número 33. Se você quiser, você pode fazer com picôs, tá? Eu não vou fazer com picô, só vou fazer com correntinha a nossa última carreira, aqui o detalhe final. Então, daqui onde eu fechei com um ponto baixíssimo, eu vou caminhar primeiro espacinho aqui de uma corrente, fazendo um ponto baixo. Eu coloco a agulha aqui dentro, puxo um fio e passo por dentro dos dois. Fiz um ponto baixo. Depois que eu fiz um ponto baixo, eu vou fazer 3 correntinhas, vou no próximo espacinho de uma corrente e faço um ponto baixo.
Faço mais 3 correntes, vou no espacinho à frente de uma correntinha e faço um ponto baixo. 3 correntinhas novamente, vou no próximo espaço e faço um ponto baixo. Mais 3 correntes e no próximo espaço de uma correntinha, um ponto baixo. Nós vamos fazer isso em todos os espaços, ó. Vou fazendo 3 correntinhas e no espaço de uma corrente, prendo com ponto baixo. 3 correntes, já vou no próximo espaço, prendo com ponto baixo e faço mais 3 correntes. Chegou aqui no último espaço do nosso grupinho de 9 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Eu venho aqui na nossa argolinha da carreira anterior de 2 correntes e faço um ponto baixo. Aí, eu faço uma correntinha, já vou lá no primeiro espacinho de uma corrente do próximo grupo. E aqui, eu faço um ponto baixo. Nós vamos começar a fazer a mesma coisa que fizemos aqui nesse grupinho de 9 pontos altos. Como eu falei, se você quiser, você pode fazer os picôs. Assim, ainda fica mais fácil e fica muito bonito o nosso bico. Fiz uma correntinha. Quando eu faço com o picô, aí chega aqui no último ponto, eu não faço o picô, já prendo na argolinha de 2 correntes. Aí, sem fazer correntinha, já começo aqui no próximo espaço, quando eu faço com picô. Agora, eu tô fazendo com correntinhas, então aqui no primeiro espaço, faço um ponto baixo. Aí, vou fazendo as 3 correntinhas e prendendo com um ponto baixo no espacinho de uma corrente. 3 correntes, vou no próximo espaço, faço um ponto baixo. 3 correntes, no próximo espaço, um ponto baixo. Então, vou fazendo até terminar os meus espacinhos de uma corrente. Ponto baixo, 3 correntes. Prendo com ponto baixo. Mais 3 correntes, chegou no último espacinho de uma corrente. Aí, eu prendi com ponto baixo, né? Fiz o ponto baixo. E aqui eu faço uma correntinha. Vou lá no espaço de 2 correntes, um ponto baixo. Uma corrente. Já vou pro próximo espacinho do próximo grupo, faço um ponto baixo. Daqui pra frente, nós vamos repetir o que nós fizemos agora. Nós vamos ficando com 7 argolinhas de 3 correntinhas sobre os grupinhos de 9 pontos. Aí, aqui, pra passar de um grupinho pro outro, uma correntinha, prendo com ponto baixo na argolinha de 2 correntes da carreira anterior, uma correntinha e já começo a fazer o mesmo processo. Ponto baixo, 3 correntes, em cada espacinho, prendo com ponto baixo. Nós vamos fazer toda a nossa última volta desse jeito. Eu vou adiantar toda aqui a minha última volta e já venho com vocês. Cheguei ao final da última carreira, fiz o último ponto baixo aqui no grupinho. Agora, eu vou fazer uma correntinha, na argolinha eu faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e venho aqui, ó, no pezinho do ponto baixo, onde nós iniciamos a carreira, e fecho fazendo um ponto baixíssimo. Aqui eu já posso cortar esse fio, agora é só fazer o arremate desse fiozinho e o fiozinho do início, nosso tapete está pronto. Eu falei que eu ia falar o valor que eu vendo no final. Eu gastei 1,155 kg de fio de número 8. Lembrando que 1 quilo eu pago mais ou menos R$25, então eu não gastei nem R$30 de barbante. Eu faço esse tapete em um dia e compensa para mim vendê-lo a R$100. Depender muito de vários fatores, mas eu tô deixando aqui o valor que eu vendo para vocês terem uma base. Beijo no coração, até o próximo, fica com Deus.